Oi, gente. Tá fazendo um tratamento de choque aí, né? Uma atrás da outra. Vamos tentar colocar um pouquinho em dia aí, né? Já que, pelo visto, o bom senso tão cedo vai retornar ao nosso meio. Nós vamos continuar parecendo tatus escondido em toca, achando que isso extermina a doença, né? Mas, como nós vamos ainda, pelo visto, permanecer um pouco tempo afastado, a gente vai tentar colocar um pouquinho mais em dia aí. Então, nós vamos hoje, agora, falar um pouquinho sobre uma outra doença reumatológica, também de fundo autoimune, menos frequente do que a artrite reumatoide e também costuma ser menos grave do que ela, que é a chamada espondilite anquilosante. Tá? Diferentemente das outras doenças do tecido conjuntivo de fundo imunológico, essa espondilite anquilosante é talvez a única das doenças que seja mais comum em homens do que em mulheres. Né? As mulheres são sempre premiadas, né? Sempre pegam os piores dos abacaxis, mas esse aqui é um abacaxi pequenininho que sobrou para os homens. Né? Ela é mais comum em homem, a proporção aí talvez já em torno de 3:1. Interessante é que é o seguinte, de todas elas, talvez a que tenha tendência de ser mais benigna, de ter um tratamento mais simplificado, mais fácil. Enfim, parece que o homem é meio privilegiado nesse ponto, né? As mulheres sofrem mais. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa espondilite anquilosante. Essa é uma doença que gosta muito do esqueleto axial. Tá? Então, ela é uma doença inflamatória de evolução crônica, sim, muito lenta, arrastada, e tem uma característica interessante de pegar o eixo, o esqueleto axial, de baixo para cima. Então, a tendência dela é sempre assim, ela comete as articulações sacroiliacas, depois ela vai pegando a coluna lombar, depois a coluna torácica, depois a coluna cervical. Então, ela tem essa característica clássica de ser ascendente a partir das sacroiliacas até chegar ao pescoço. Lenta, mas ascendente. Em menor extensão, ela pega articulações periféricas. Ela não fica restrita ao esqueleto axial, não. Ela pode pegar o esqueleto apendicular. Quando ela atinge o esqueleto apendicular, ela gosta mais de articulações grandes. Então, essas articulações como o joelho, como o ombro, como o cotovelo, como o tornozelo, são mais acometidas do que as outras. Então, como dissemos, é mais comum em homens, né? Mais comum em homens, 2-4 para cada mulher. Em descendentes caucasianos e muito comum em pacientes mais jovens. Tá? Em torno dos 20 aos 30 anos de idade, a maior parte dos casos surge nessa faixa etária. Aqui no Brasil a gente já tem um pouquinho de problema com essa história dos caucasianos por causa da nossa miscigenação, né? Então, aqui a gente já pode encontrar em pessoas de diferentes origens étnicas. Essa doença, gente, ela é bem relacionada com esse antígeno de histocompatibilidade, o B27. Tá? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse antígeno de histocompatibilidade, o HLA-B27, porque muita gente confunde isso. Não quer dizer que quem tem esse antígeno positivo, obrigatoriamente vai ter espondilite. Não é assim. Mas que está predisposto, está. Então, a gente encontra, assim, famílias ou populações em que o HLA-B27 é mais comum, os casos de espondilite também são mais comuns. Mas é possível a gente ter espondilite em quem é B27 negativo, assim como a gente tem também pessoas B27 positivas que nunca vão desenvolver espondilite. You are currently the only person in this conference. Significa que a gente precisa de mais coisas do que simplesmente ter um HLA-B27 para desenvolver a doença. Ok? Bom, o que a espondilite faz? Então, ela é basicamente uma doença articular. Nós vamos ver que ela também
por ser sistêmica, pode pegar outros aparelhos, mas ela gosta muito de articulação. Então, a história geralmente é assim, ó, é uma dor sacroiliaca, é uma dor baixa, frequentemente subindo para a coluna lombar, vai ficando cada vez mais frequente, mais intensa. Diferencia-se da grande maioria das causas de lombalgias mecânicas, por ela piorar com o repouso. Então, de novo, a gente volta a mencionar aquela história, né? As doenças degenerativas pioram com o uso. As doenças imunológicas, elas fazem o contrário, né? Elas pioram com o repouso. Então, o repouso prolongado faz a pessoa depois, quando tentar sair do repouso, sentir mais dor. Portanto, como todas as doenças de fundo autoimune, a dor é pior pela manhã, ao acordar, e volta a piorar à noite, depois de algum tempo de repouso. Também produz rigidez matinal? Também produz. Diferentemente da artrite reumatoide, rigidez matinal de curtíssima duração, poucos minutos. Tá? A tendência da espondilite anquilosante, ao progredir ascendentemente, é ir fundindo corpos vertebrais e produzir uma redução da lordose lombar. Então, o indivíduo vai perdendo aquela curvatura normal para dentro, que é a chamada lordose lombar, e vai ficando com a coluna retificada. E isso vai sendo de caráter ascendente, da lombar para a torácica, e por aí vai, até chegar no pescoço, se a doença não for detida. Bom, frequentemente essas pessoas têm espasmos musculares muito dolorosos. É fácil identificar essa entidade ao se colocar um paciente queixoso em pé ou sentado, com o tronco ereto, e a gente vai tentar palpar a musculatura paravertebral. E mesmo com esse indivíduo relaxado, essa musculatura paravertebral, numa tentativa de evitar a limitação que está sendo produzida pela fusão do corpo vertebral, essa musculatura paravertebral entra em contratura intensa, persistente, dolorosa. Então, o indivíduo acha que tomou um jeito nas costas, tomou um jeito na coluna, tomou pancada, mas não é. Tá? É o espasmo, a contratura muscular paravertebral. Então, a gente palpa isso dos dois lados da coluna. A evolução natural da doença é produzir a anquilose fibrosa e óssea da coluna. Então, a anquilose, como nós mencionamos na artrite reumatoide, é a fusão das articulações. Então, aqui é um corpo vertebral que vai colar em cima do outro, como se a coluna virasse um bambu. A comparação que a gente faz, clássica, é assim mesmo. A coluna da espondilite anquilosante é muito semelhante a um bambu. A gente fala coluna em bambu. Tá? A gente vai encontrar em fases iniciais desse paciente, como a doença começa por baixo, né, da sacroiliaca para lombar, a gente vai ver com facilidade o teste de Schober positivo, né, mostrando uma importante redução da mobilidade da coluna, pois os corpos vertebrais já estão colados, fundidos, como se fossem um só. O teste Schober, vocês vão lembrar também da primeira aula na nossa revisão de semiologia do ósseo locomotor. O teste de Schober é aquele teste que a gente coloca o indivíduo em pé, né, ele está sem camisa, a gente faz uma marcação no corpo vertebral, baixo, a nível de crista ilíaca, pega uma régua, mede com o paciente reto 10 centímetros, faz um outro tracinho em cima. Então, a gente mediu 10 centímetros na coluna lombar desse paciente. E depois a gente pede a ele para flexionar o corpo para frente, colocando as mãos sobre o joelho, e a gente vai ver que numa pessoa normal, esses 10 centímetros aumentariam bastante por causa da mobilidade da coluna. No indivíduo que tem espondilite anquilosante, os corpos vertebrais estão fundidos, então esses 10 centímetros não se modificam, não aumentam, ou se aumentar, aumentam 1, 2 centímetros só. Pessoas normais, isso aumenta para 15, 18 centímetros. Em pessoas com espondilite, esses 10 centímetros praticamente não se modificam. Ok? Com o avançar do tempo, a doença vai subindo, vai acometer outras regiões da coluna, então vai pegando a coluna dorsal, e aí começamos a ter outros tipos de problemas, né? Vai causar uma restrição da expansibilidade do tórax, o paciente fica com o tórax duro,
e vai projetar a cifose, vai aumentar a cifose desse paciente. Então, esse paciente fica com a coluna lombar muito reta e com a coluna torácica dobrada para frente. Então, o indivíduo começa a ficar meio corcunda, projetado para frente. Ok? A cabeça dele vai ficando apontando para frente. Vocês vão lembrar também que nós falamos a respeito disso aqui na aula sobre a semiologia, a revisão semiológica, né, o sinal da flecha. A doença vai progredindo, acomete a coluna cervical, causa a retificação, a perda da lordose cervical e projeta a cabeça da pessoa para frente. Então, aquele indivíduo que encosta numa parede e a cabeça fica apontando para frente. Né? Então, isso é o clássico. A gente tem que fazer todo o possível para não deixar essas alterações de coluna progredirem assim. Se a gente chegar ao ponto de encontrar o paciente com fusão de corpos vertebrados até na coluna cervical, a doença passou a ser intratável. Não tem como voltar atrás, ok? Como nós comentamos, a doença também pode acometer articulações periféricas. Sim, pode. Ela gosta muito do esqueleto axial, mas ela pode. Principalmente as articulações grandes. Adoram o joelho. Tá? E produz sinais logísticos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui também, um pouquinho para frente. A espondilite, como processo inflamatório, pode acometer regiões, estruturas periarticulares, né, causando aí, dano em inserções de tendões e músculos. São chamadas entesites, né? Entesite de joelho e entesite de calcâneo. São duas entesites frequentes, os pontos de inserção de tendões e músculos nos ossos. Também produz dor e produz limitação funcional. Ok? Bom, como a doença é sistêmica, autoimune e sistêmica, a gente pode ter manifestações extraarticulares. E a espondilite tem algumas coisas assim, que são peculiares, são muito interessantes, são curiosas até a respeito desse acometimento extraarticular. Tá? Não são, assim, extremamente comuns em graves, mas são muito interessantes e peculiares. O que a gente pode ter, então, de manifestação extraarticular? Bom, as manifestações gerais, como todas as doenças imunológicas, podem dar. Né? Um pouco de fadiga, de astenia, febre baixa, perda de peso. Né? Então, essas coisas são comuns a todas as doenças sistêmicas. Em especial, em particular, na espondilite anquilosante, a gente tem um interessante aí que é o seguinte, acometimento oftalmológico. Muitas vezes o diagnóstico é dado no oftalmologista. O oftalmologista é que encaminha para o reumato. Tá? O indivíduo às vezes tem dor e está lá se automedicando, se controlando, tentando evitar de ir em médico, mas acorda um dia e vê que o seu olho está assim, com esses sinais de uveíte anterior. Ou seja, o olho está vermelho, atrás da córnea tem um depósito líquido, embaça a visão dele, que a gente chama de hipópio, com H. H-I-P-O-P-I-O, hipópio. Tá? Que é um processo inflamatório da câmara anterior do olho. Então, esse indivíduo acorda assim, disso ele não consegue evitar médico. Né? Com um sintoma desse, ele acaba procurando um médico e o médico vai dar o diagnóstico ao oftalmologista de que é uma uveíte e investiga um pouquinho de sintoma dele e descobre que ele tem dor lombar crônica. E aí encaminha ele para o reumatologista para tratar. A característica interessante da uveíte é que ela é repetitiva. Tá? Ela costuma ir e voltar, ir e voltar. E ela sempre faz assim, ela sempre pega um olho de cada vez e sempre alternando. Ela não repete no mesmo olho. Pergunta por que não? Isso não tem uma explicação lógica. Então ela costuma ser assim, pega um olho direito, daí uns meses, se tiver outra crise, ela vai pegar no esquerdo e pode recidivar assim se a doença não for bem controlada. Além do olho, a gente pode ter alguns, lá fora, são raras, mas se surgir pode ser grave. Ela tem uma predileção por causar dano na válvula aórtica, deixando essa válvula aórtica insuficiente. Ela pode provocar dano no sistema de condução, causando diferentes tipos de bloqueio, seja de bloqueio de ramo ou bloqueio atrioventricular.
ela pode produzir pericardite, com atrito pericárdico e até com derrame pericárdico, e o pior de todos é poder produzir uma miocardite, né, causando insuficiência cardíaca, por déficit de bomba mesmo. Então, o aparelho cardiovascular também pode ser acometido pela espondilite anquilosante. Ok? Pulmão. Outra característica interessante, a espondilite anquilosante pode produzir fibrose pulmonar. Mas diferente da grande maioria das outras causas de fibrose pulmonar, é uma fibrose que predomina lá no ápice, fica restrita ao ápice. A fibrose pulmonar degenerativa dos pacientes idosos ou das doenças autoimunes, ela é mais difusa ou começa de baixo para cima. Então aqui, na espondilite anquilosante, ela tende a ficar restrita ao ápice, é uma característica peculiar dela. Outra característica peculiar, pegar o aparelho gênito urinário e produzir em homens uma prostatite asséptica. Ou seja, o indivíduo tem um processo inflamatório da próstata. Se a gente fizer avaliação de urina, a gente encontra alterações urinárias, mas não tem crescimento bacteriano. Tá? E tanto em homem quanto em mulher, né? Mulher, a doença é menos comum, mas pode surgir a nefropatia, né? Então o indivíduo pode se tornar um nefropata como complicação de espondilite anquilosante, por deposição de IgA, a nefropatia mesangial por imunoglobulina A. O sistema neurológico é menos acometido, raridade. Bom, em termos de investigação, o que a gente pode falar sobre o laboratório no paciente com espondilite anquilosante? É um laboratório inespecífico. Então a gente não encontra, assim, alterações nítidas em hemograma. As provas de atividade inflamatória, sim, elas estão alteradas, mas elas estão alteradas como em qualquer outro processo inflamatório. Tá? Então a gente não tem, assim, um teste muito específico para espondilite anquilosante. Vamos voltar de novo a falar na pesquisa do HLA-B27. Muita gente fica tentado a usar o HLA-B27 como marcador diagnóstico de espondilite anquilosante. A gente não pode aceitar isso, não é bem assim. É claro que, se temos um paciente com uma clínica muito sugestiva de espondilite anquilosante, justifica-se fazer o HLA para ver se esse paciente pertence à população de maior risco para a doença. É claro que nessas situações contribui, é mais um dado que fala a favor do seu diagnóstico, mas não se baseia diagnóstico de espondilite anquilosante em HLA-B27. Isso fique bem claro, ok, gente? Sem dúvida, o método para diagnóstico mais importante é a radiologia. A radiologia ajuda muito nesse diagnóstico. Então a gente vai encontrar bastante coisa de sinal radiográfico. Isso aqui, gente, ó, esses primeiros sinais aqui não são fáceis da gente, assim, que não é radiologista, de ficar encontrando, tá? Então é muito importante que um radiologista experiente ajude nessas fases iniciais. O grande segredo da espondilite anquilosante é o diagnóstico, não é só dela, né, de todas as doenças autoimunes. O grande segredo é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais a gente vai ter a possibilidade de tentar bloquear a progressão dessa doença e não deixar essa doença causar sequelas intratáveis depois. Então, os primeiros sinais que surgem da espondilite anquilosante na radiografia são sinais de sacroiliite. E é difícil, lá, perda de nitidez dos contornos. A pessoa tem que estar bem habituada a fazer essas análises para identificar precocemente essas alterações no contorno sacroilíaco. Tá? Esclerose óssea, erosões nas bordas articulares, redução de espaço e fusão óssea. É claro que depois que já está com o sacroilíaco todo fundido, aí qualquer pessoa vê, a gente já perdeu a oportunidade de bloquear a doença. Então, um estudo sacroilíaco precoce pode ajudar a dar o diagnóstico antes que a doença cause danos maiores na coluna de maneira ascendente. Em sequência, nós vamos lá, coluna, como nós comentamos, na lombar primeiro e depois torácica e depois cervical. O que acontece na coluna? A formação dos chamados sindesmófitos ascendentes progressivos. Nome esquisito, né? O que é um sindesmófito? A gente vai chamar de sindesmófito osteófitos
que estão se encontrando, formando You uma are currently ponte. the only person in this Então nós conference. temos um osteófito que está crescendo num corpo vertebral baixo, ele cresce para cima, como se fosse um chifrinho. E no corpo vertebral de cima tem um osteófito crescendo na quina de baixo dele, crescendo para baixo, de tal forma que os dois osteófitos se encontram e ligam um corpo vertebral no outro. Tá? À medida que isso vai acontecendo, esse tecido fibroso é um tecido que vai se retrair e vai puxar um corpo vertebral para encostar no outro. Comprime o disco e um corpo vertebral cola no outro. Isso dá um aspecto de gomos de bambu. Você pegar um bambu, se você vê, tem a linha entre os gomos do bambu, seriam o ponto de junção entre os corpos vertebrais. Então, isso aqui dá essa imagem de coluna em bambu. Nesse ponto, já está acontecendo calcificação de discos intervertebrais, dos ligamentos e anquilose. Ou seja, acontecendo a fusão definitiva de um corpo vertebral no outro, não tem jeito de voltar atrás. A gente vai tentar só evitar que os corpos acima passem por esse mesmo processo. Ok? Então aí a gente tem esse dado de coluna em bambu. Encontrou coluna em bambu, é sinal de que já perdeu o tempo ideal para evitar a progressão da doença. A gente vai continuar, obviamente, tratando para isso não continuar subindo, mas já não vai ser possível evitar totalmente sequelas, porque essas não vão reverter mais. Ok? Então tá aí coluna em bambu. Bom, de todas as doenças autoimunes, talvez a espondilite anquilosante seja a que tenha um tratamento com os melhores resultados. Tá? O que a gente vai indicar para esses pacientes? Primeiro, ele é um paciente que vai precisar muito daqui para frente de fisioterapeuta. A fisioterapeuta vai ser um companheiro dele, assim, muito frequente. Vai ter que dar orientação dele para a vida toda. Então, ele precisa de cuidados posturais, ele precisa de tomar muito cuidado com o colchão, não é qualquer colchão que serve. Ele tem que ter um colchão com densidade adequada, ele tem que fazer uma troca mais frequente. Não sei se todo mundo sabe, mas habitualmente o colchão é para ter uma durabilidade, o tempo de durabilidade no máximo 5 anos, mas a gente passa o mesmo colchão a vida inteira, né? Esses indivíduos não. Para eles é fundamental não perder a qualidade do colchão, a densidade do colchão ao longo do tempo. Esse indivíduo, olha que maravilha, ele precisa de fazer repouso diurno. Então, como o repouso prolongado piora a dor, é recomendado para ele fazer pequenos períodos de repouso ao longo do dia para evitar a progressão da doença, para evitar dor. Então, é um indivíduo que tem justificativa assim, de dar uns cochilinhos, 3 ou 4 cochilinhos ao longo do dia, uns descansadinhos de alguns minutos, para evitar a progressão da doença e ajudar a tratar a dor. É um indivíduo que deve usar travesseiro baixo, tá? O travesseiro, com ele deitado de lado, o travesseiro não pode ter altura maior do que a do ombro dele, para a cabeça não ficar inclinada, para ficar com a cabeça reta, acompanhando o eixo da coluna. Tá? Para quem gosta de dormir de barriga para cima, ideal até aquele rolinho para ficar na nuca, para manter a lordose cervical. Fisioterapia que nós comentamos a vida inteira, né? Acompanhamento com fisioterapeuta a vida inteira. Em termos de medicamento, olha que beleza, anti-inflamatório não hormonal. Tá? São drogas de eleição e aqui o paciente vai precisar usar de forma contínua. Tá? Por sorte, muitos pacientes controlam apenas com isso. Então é usar anti-inflamatório, o anti-inflamatório que o paciente tolerar melhor, o que você gostar mais, o que você tiver mais confiança. Não existe assim uma escolha específica de qual seja superior. Tá? Fala-se muito nos anti-inflamatórios seletivos, nos COX-2 seletivos, para evitar dano gástrico, mas não é uma obrigação. Tá? Se eles funcionarem bem, é ótimo, que seja, o paciente use. Interessante é que no começo do tratamento ele usa com doses plenas e assim que você obtiver um pouco de remissão, você faz dose baixa, ou seja, mantenha o paciente com a meia dose do que era o terapêutico, uma vez por dia. Então, se ele tomava lá um determinado fármaco que era 2 vezes por dia,
durante a indução da remissão. Depois que foi atingida a remissão, ele vai passar a tomar só uma dose, um comprimido de noite. E então, doses menores na remissão. Corticoide não tem uma função muito grande na espondilite, tá? Não é uma droga muito utilizada, não é recomendado como droga de eleição. Se eles não funcionarem, se esses pacientes não obtiverem controle com só o anti-inflamatório, a gente pula o corticoide e vai para o metotrexate. Nós vamos, de novo, a respeito do metotrexate, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado dessa droga na aula de tratamento de artrite reumatoide e lúpus, onde a gente vai falar sobre todas essas drogas que tratam as doenças autoimunes. Então lá a gente vai comentar sobre o metotrexate. O metotrexate é droga mãe para tratamento de artrite reumatoide. E aqui ela é uma droga que pode ser útil no paciente que não obteve resultado com o anti-inflamatório. Nós vamos falar a respeito dessa substância, de como se usa, tá? Sulfasalazina, cloroquina e penicilamina, para esses pacientes, elas não são indicadas, não têm uma função muito boa. Então, hoje o que se usa é anti-inflamatório, todos aqueles cuidados, né, não farmacológicos, anti-inflamatório, não funcionou metotrexate. Se porventura não funcional, que são as extremas exceções, aí já começa a entrar no tratamento dos imunobiológicos, que são terapias de exceção. Não é a base do nosso conhecimento clínico. Vamos comentar a respeito do joelho, tá? Que dentro da espondilite anquilosante, que é essa doencinha aí, essa síndrome de Reiter. Tá? Essa aqui é uma artrite reativa, especial. Ela está dentro do grupo das espondiloartropatias. Quando a gente fala em espondilite anquilosante, a gente está falando de um exemplo de um grupo de doenças chamadas espondiloartropatias, que engloba a espondilite anquilosante, a artrite de Reiter e também a espondilite da psoríase, tá? A artrite psoriásica. Também elas são do mesmo grupo, espondiloartropatias inflamatórias, tá? Então, a síndrome de Reiter é uma artrite reativa especial, ela é uma entidade à parte. É uma artrite de membro inferior, típica de joelho, tá? Assimétrica, ela geralmente é um joelho só, e que interessante, ela é desencadeada como uma resposta a uma infecção uretral ou a uveíte, aquela que nós comentamos lá na frente do hipópio. E ela tem um líquido sinovial estéril. Então, ela é diferente da artrite séptica, porque ela não tem micro-organismo no interior da cavidade articular produzindo a doença. Então, ela é uma artrite reativa. Então, às vezes não é fácil descobrir isso não, tá? É um exemplo de uma artrite desencadeada por um fator, por um patógeno que está lá na uretra do paciente, a famosa clamídia. Então, a clamídia parece ser um gatilho, além de causar a uretrite, tá, que pode inclusive evoluir para prostatite, a clamídia, ela produz, como uma resposta reativa, uma artrite do joelho. Se você puncionar o joelho, o líquido não tem nada de bactéria, mas a clamídia está na urina. E às vezes você faz o exame de urina da pessoa, tem piúria, mas se você pedir a cultura vai ser estéril, ou seja, não cresce. Por quê? Porque clamídia é um micro-organismo que não cresce em meios habituais de cultura. Então ela só cresce se você fizer uma pesquisa especial, uma cultura especial para a clamídia. Tá? É mais prático fazer prova terapêutica. Se o indivíduo tem sintoma de uretrite, teve uveíte, tem uma artrite de joelho, tem uma urina com piúria, mas com cultura estéril, é preferível ou é uma boa opção fazer um teste terapêutico, erradicar a clamídia, que costuma ser o suficiente para erradicar também a artrite reativa. Então, o tratamento da artrite vai ser o tratamento do seu desencadeante, que foi a clamídia. Para tratar a clamídia, vocês lembram muito bem, droga de escolha, tetraciclina, né? A gente usa por 7 dias,
a famosa tetraciclina ou a azitromicina. O macrolídeo também pode ser uma opção terapêutica para erradicar a clamídia. Tá? Então, fazendo isso, a gente trata a síndrome de Reiter e desaparece essa manifestação. Então, isso aí é uma menção a respeito da espondilite anquilosante. E assim nós estamos colocando em dia aí o nosso cronograma, né, para não ficar muito para trás aí. Depois nós vamos combinar de fazer outras atividades para não ficar muito para trás. Quando o bom senso voltar e a gente voltar para as nossas atividades, a gente só finalizar o módulo e depois combinar uma pequena avaliação. Combinado? Então, esse foi espondilite anquilosante. Até a próxima.